A cena artística de Miami estava em alta em 2019 e ninguém personificava melhor essa energia do que Marina Castellanos. Aos 29 anos, ela havia construído uma reputação como uma das curadoras de galeria mais promissoras da cidade, com um olho para artistas latino-americanos emergentes e uma rede que se estendia de Wynwood a Coral Gables. Seu Instagram mostrava noites de inauguração, brindes com champanhe e fotos cuidadosamente compostas de instalações contemporâneas. O que não mostrava era a ansiedade crescente por trás de seu sorriso confiante. Ela conheceu Ryan Torres em um leilão de caridade em South Beach. Ele tinha 35 anos, trabalhava com private equity e tinha aquele charme refinado que fazia com que todos na sala se virassem quando ele entrava. Ryan fez lances agressivos em uma obra que Marina havia curado e depois aproximou-se dela com um sorriso encantador. Após 3 encontros, Marina sentiu como se o conhecesse há muito tempo. Em 6 meses, ela se mudou para o apartamento dele à beira-mar em Brickell. O primeiro ano foi inebriante. Ryan a levou para os Hamptons, Tulum e Aspen. Ele a apresentou a investidores que poderiam financiar exposições inteiras. Ele parecia genuinamente interessado no trabalho dela, fazendo perguntas ponderadas sobre os artistas que ela representava. A carreira de Marina floresceu com as conexões dele, e ela se sentia grata por ter um parceiro que apoiava suas ambições de forma tão completa. Mas por volta do 14º mês, mudanças sutis começaram a acontecer. Ryan começou a fazer observações casuais sobre outras mulheres. Na inauguração de uma galeria, ele mencionava como alguém estava elegante. Durante o jantar, ele apontava uma mulher do outro lado do restaurante com proporções perfeitas. Marina percebeu um padrão emergindo nesses comentários. Todas as mulheres que ele admirava tinham algo que ela não tinha: corpos visivelmente aprimorados, principalmente os seios. Certa noite, na sala de estar, Marina estava revisando fotos de exposições em seu laptop quando Ryan se sentou ao lado dela. Ele percorreu as imagens dela em vários eventos e então parou em uma de 2 anos atrás. "Você parecia diferente aqui", disse ele. Seu tom não era acusatório, apenas observacional, o que de alguma forma tornava tudo pior. Mais feminina, mais proporcional. Marina sentiu o peito apertar. "O que você quer dizer?" Ryan deu de ombros como se a resposta fosse óbvia. "Não sei. Você tinha mais presença. Agora tudo parece um pouco achatado." Ele gesticulou vagamente para o torso dela. "Você emagreceu?" Ela não tinha emagrecido. Seu corpo estava exatamente o mesmo. Mas aquele comentário plantou uma semente que se transformaria em algo tóxico. Marina começou a se observar de maneira diferente nos espelhos, comparando seu reflexo com as mulheres que Ryan notava. Ela sempre fora esbelta, atlética, com o corpo de uma dançarina devido aos anos de balé na juventude. Isso nunca a incomodara antes. Agora parecia uma deficiência. As observações se tornaram mais frequentes. Ryan assistia à TV e comentava sobre o corpo de uma atriz. Eles passavam por um outdoor e ele mencionava as proporções da modelo. Cada comentário era casual, nunca cruel, mas o efeito cumulativo era devastador. Marina começou a entender o que ele realmente estava dizendo. Ela não era suficiente do jeito que era. O que tornava isso mais insidioso era a consistência de Ryan em outras áreas. Ele ainda a levava a restaurantes legais, ainda comprava presentes atenciosos para ela, ainda dizia que a amava. As críticas eram específicas e cirúrgicas, visando apenas um aspecto de sua aparência. Isso fez Marina questionar se ela estava sendo excessivamente sensível. Talvez ele estivesse apenas sendo honesto, talvez estivesse tentando ajudar. 3 meses após aquele primeiro comentário, Marina abordou o assunto diretamente.
Eles estavam se preparando para dormir quando ela se virou para ele e perguntou: "Você acha que eu deveria fazer implantes mamários?" Ryan ergueu os olhos do celular, fingindo surpresa. "De onde veio isso? Você tem mencionado muito meu corpo ultimamente", disse Marina, tentando manter a voz firme. "Só quero saber se é isso que você está dizendo." Ele largou o celular e a puxou para perto. "Eu te amo exatamente como você é. Mas se você está perguntando se eu acho certas características atraentes, sim, eu sou homem. Eu noto essas coisas. Isso não significa que você precise mudar nada." A resposta foi perfeita em sua manipulação. Ele não disse sim. Ele não disse não. Ele colocou a decisão inteiramente nas mãos dela, ao mesmo tempo em que deixou suas preferências bem claras. Marina ficou acordada naquela noite, com Ryan dormindo profundamente ao seu lado, e começou a pesquisar cirurgiões plásticos em Miami. O que Marina não sabia era que Ryan já tinha feito isso antes. Sua namorada anterior tinha feito uma rinoplastia após 6 meses de sugestões semelhantes. A anterior tinha feito preenchimento labial. Ryan tinha o hábito de escolher mulheres confiantes e bem-sucedidas, e aos poucos convencê-las de que precisavam de alterações cosméticas. Isso lhe dava controle, mantendo uma negação plausível. Ele nunca forçou ninguém. Elas sempre escolhiam por conta própria. Marina marcou uma consulta com a doutora Helena Reis, uma cirurgiã plástica certificada em Coconut Grove com excelente reputação. A consulta foi marcada para uma terça-feira à tarde, quando Ryan estava no trabalho. Marina disse a si mesma que estava apenas explorando opções, reunindo informações. Ela ainda não havia se comprometido com nada. Mas, enquanto estava sentada na elegante sala de espera, cercada por revistas brilhantes com corpos perfeitos, ela sabia que já havia tomado sua decisão. A única questão era até onde ela iria para manter Ryan satisfeito. A doutora Helena Reis atendeu centenas de pacientes em consulta ao longo de sua carreira de 20 anos. Ela geralmente conseguia perceber, em 5 minutos, se alguém realmente queria a cirurgia para si mesmo ou se estava fazendo isso por outra pessoa. O caso de Marina foi imediatamente preocupante. A jovem sentou-se à sua frente, articulada e segura, explicando que queria aumentar os seios. Mas quando a doutora Reis perguntou por quê, as respostas de Marina foram vagas. Para ter confiança, para se sentir mais feminina, para ficar proporcional nas roupas. Nenhuma dessas razões envolvia o que Marina queria quando se olhava no espelho. Eram todas validações externas. A doutora Reis abriu o histórico médico de Marina em seu tablet. "Você tem uma saúde excelente. Nenhuma cirurgia anterior, nenhum medicamento, estilo de vida ativo." Ela ergueu os olhos da tela. "Marina, preciso perguntar uma coisa diretamente. Há alguém em sua vida sugerindo que você precisa desse procedimento?" A compostura ensaiada de Marina se abalou um pouco. "Meu namorado mencionou que eu poderia parecer mais equilibrada. Mas essa é minha decisão. Venho pensando nisso há algum tempo." "Há quanto tempo?" "Alguns meses", admitiu Marina. A doutora Reis colocou o tablet sobre a mesa e se inclinou para a frente. "Vou ser completamente honesta com você. Do ponto de vista médico, você tem um corpo naturalmente proporcional. Você tem um peso saudável, boa postura e traços simétricos. O aumento dos seios acarreta riscos reais, contratura capsular, ruptura do implante, alterações na sensibilidade, possível necessidade de cirurgias de revisão. Essas não são considerações menores." Ela abriu imagens em seu computador mostrando várias complicações. Algumas pacientes desenvolvem infecções. Outras sentem dores crônicas. Há também o componente psicológico. Estudos mostram que mulheres que fazem cirurgia plástica, principalmente para agradar um parceiro, muitas vezes sentem arrependimento e diminuição da satisfação a longo prazo.
Marina olhou para as fotos das complicações, sentindo um nó no estômago. Mas você faz a cirurgia, certo? Você realiza aumentos? Sim, quando é clinicamente apropriado e a paciente tem expectativas realistas para si mesma, não para outra pessoa. A doutora Reis estudou Marina cuidadosamente. Eis o que me preocupa. Você é uma profissional de sucesso. Você veio aqui sozinha. Você parece incerta sobre o motivo pelo qual deseja isso. Esses são sinais de alerta que sugerem pressão externa. Marina se sentiu na defensiva. Tenho 29 anos. Sou capaz de tomar minhas próprias decisões. Não duvido da sua capacidade de decidir. Estou questionando se essa decisão é realmente sua. O Dr. Reis imprimiu informações sobre aconselhamento de imagem corporal e entregou a Marina. Gostaria que você consultasse um terapeuta especializado em psicologia da cirurgia estética antes de prosseguirmos. Se, após essas sessões, você ainda quiser o aumento, podemos discutir o assunto. Mas não vou operar alguém que possa estar fazendo isso sob coerção, por mais sutil que seja. Marina saiu do consultório sentindo uma mistura confusa de alívio e frustração. Parte dela estava grata ao Dr. Reis por ter expressado as preocupações que ela vinha reprimindo. Mas outra parte, a parte que temia perder Ryan, via a cautela do médico como um obstáculo a ser superado. Ela não contou a Ryan sobre a consulta. Em vez disso, ela pesquisou outros cirurgiões, procurando alguém menos preocupado com a avaliação psicológica. Ela encontrou o Dr. Marcus Webb, que operava em um spa médico em Aventura. Seu site enfatizava procedimentos rápidos, tempo de recuperação mínimo e resultados imediatos. A galeria de antes e depois mostrava transformações dramáticas. As avaliações dos pacientes mencionavam sua eficiência e ausência de julgamento. Marina marcou uma consulta para a semana seguinte. Desta vez, quando o cirurgião perguntou por que ela queria o aumento, ela tinha sua resposta preparada. Eu trabalho em uma indústria visual. A aparência é importante. Quero me sentir confiante em roupas justas. O Dr. Webb assentiu com aprovação e começou a discutir os tamanhos dos implantes e as técnicas cirúrgicas sem fazer mais perguntas sobre suas motivações. O procedimento foi marcado para 3 semanas depois. Custo $8.000. Marina tinha economias de uma exposição de sucesso que havia organizado, dinheiro que planejava usar como entrada para comprar sua própria casa. Ela transferiu os fundos sem hesitar. Sua independência poderia esperar, seu relacionamento não. Ryan percebeu a notificação de transferência bancária no iPad que compartilhavam. Quando perguntou sobre isso, Marina sorriu e disse que havia reservado uma surpresa para os dois. Ele pareceu satisfeito com seu sigilo, o que a fez sentir que finalmente estava fazendo algo certo. Na noite anterior à cirurgia, Marina ficou em frente ao espelho do quarto, examinando seu corpo natural uma última vez. Ela tentou se lembrar como era se sentir confortável em sua própria pele, antes que as observações de Ryan tivessem envenenado sua autoestima. A memória já estava desaparecendo, substituída pela consciência constante de sua inadequação percebida. Ryan se aproximou por trás, envolvendo-a pela cintura. Você é linda, sabia? Marina queria perguntar por que ser linda não era suficiente. Por que ela precisava ser diferente se já era linda? Mas ela sabia a resposta. Bela era subjetivo. As preferências específicas de Ryan não eram negociáveis. Marina chegou ao centro cirúrgico do Dr. Webb às 6 da manhã. As instalações eram modernas e esterilizadas, localizadas no 3º andar de um complexo médico com vista para a Baía de Biscayne. Ela se registrou sozinha, tendo dito a Ryan que a consulta seria mais tarde naquele dia. Ela queria que o inchaço diminuísse antes que ele visse os resultados. A enfermeira pré-operatória seguiu os protocolos padrão.
formulários de consentimento, verificação do histórico médico, marcação dos locais da cirurgia. Marina vestiu uma bata cirúrgica e esperou em uma sala privada, com o coração acelerado. Ainda era possível reverter a situação. Ela poderia sair dali naquele momento. Mas a ideia de voltar para Ryan de mãos vazias, de continuar aquém das preferências dele, a mantinha paralisada no lugar. O Dr. Webb entrou com seu anestesista. Eles revisaram o plano uma última vez. Implantes de silicone de 450 cc. Colocação submuscular, incisão inframamária. Perfil moderado para criar um preenchimento natural. Tempo de recuperação de aproximadamente 6 semanas, com movimentos restritos nas 2 primeiras. Marina assinou o termo de consentimento final com as mãos trêmulas. A intravenosa foi inserida em seu braço. O anestesista explicou que ela sentiria sonolência e, em seguida, nada mais. O último pensamento consciente de Marina, antes que a medicação fizesse efeito, foi se Ryan finalmente a veria da mesma forma que via aquelas outras mulheres. Ela acordou 3 horas depois na sala de recuperação, com o peito envolto em bandagens compressivas e fita cirúrgica. A dor foi imediata e intensa, uma pressão profunda e dolorosa que dificultava a respiração. A enfermeira administrou analgésicos pela intravenosa e explicou as instruções pós-operatórias: manter o sutiã cirúrgico por 2 semanas, não levantar nada com mais de 2 quilos, dormir com a cabeça elevada, observar se havia sinais de infecção. Marina chamou um Uber para levá-la para casa. Ela havia dito a Ryan que tinha reuniões consecutivas na galeria e não chegaria em casa antes da noite. O motorista ficava olhando para ela pelo espelho retrovisor, claramente percebendo que algo estava errado, mas não disse nada. Marina sentou-se rígida no banco de trás, cada solavanco na estrada enviando novas ondas de dor pelo seu peito. De volta ao condomínio, ela tomou os analgésicos prescritos e deitou-se no sofá com almofadas apoiadas nas costas. Ela ajustou o alarme para a hora em que Ryan normalmente chegava em casa, dando a si mesma tempo para se recompor e parecer normal. A medicação a deixou sonolenta e ela ficou cochilando durante toda a tarde. Ryan chegou às 7h30. Marina vestiu um suéter folgado e se posicionou cuidadosamente no sofá. Ele beijou sua testa e perguntou como tinha sido seu dia. Ela deu respostas breves, alegando cansaço devido às reuniões. Ele parecia distraído, navegando pelo celular, o que a deixou aliviada. Quanto menos atenção ele prestasse, mais fácil seria esconder a cirurgia. Nas 2 semanas seguintes, Marina tornou-se especialista em dissimulação. Ela usava roupas largas constantemente. Tomava banho quando Ryan estava no trabalho ou dormindo. Evitava qualquer situação em que ele pudesse vê-la sem roupa. A cinta compressiva sob suas roupas era desconfortável, mas necessária, e ela vivia com medo constante de que ele percebesse. O inchaço diminuiu gradualmente. Os hematomas desapareceram, passando de roxo para verde amarelado, e, por fim, sumindo completamente. Marina verificava seu reflexo obsessivamente, observando os implantes se acomodarem em sua posição. Na 3ª semana, os resultados estavam ficando visíveis. Seios visivelmente mais cheios que mudaram drasticamente sua silhueta. Ela se sentia estranha em seu próprio corpo, como se estivesse usando o torso de outra pessoa. Na 4ª semana, Marina decidiu que era hora de revelar a mudança para Ryan. Ela planejou tudo cuidadosamente, comprando lingerie nova que destacasse o aumento. Naquela noite, ela disse a ele que tinha uma surpresa. Ryan ergueu os olhos do laptop com leve interesse. Marina saiu do quarto vestindo um roupão de seda preto. Ela ficou parada na porta da sala e deixou o roupão cair. A expressão de Ryan mudou de confusão para reconhecimento e depois para algo que Marina não conseguiu interpretar. Ele se levantou lentamente e caminhou em direção a ela. "O que você fez?"
Sua voz era neutra, indecifrável. A confiança de Marina vacilou. Eu coloquei implantes mamários, por nós. Você mencionou que queria que eu parecesse mais feminina, mais proporcional. Eu queria fazer você feliz. Ryan circulou-a lentamente, examinando seu corpo como se ela fosse uma escultura em uma de suas galerias. Sua avaliação clínica fez sua pele arrepiar, mas ela ficou parada, esperando pela aprovação. Ele estendeu a mão e tocou seu peito através da lingerie. Os implantes ainda estavam sensíveis e ela recuou ligeiramente. Quando você fez isso? 4 semanas atrás, disse Marina. Eu queria te surpreender quando a cicatrização estivesse completa. Ryan deu um passo para trás com o maxilar cerrado. Você gastou $8.000 sem me contar? Em uma cirurgia que eu nunca pedi para você fazer? Marina sentiu seu mundo desabar. Mas você disse que achava mulheres mais cheias atraentes. Você sempre mencionava as proporções de outras mulheres. Achei que fosse isso que você queria. Eu mencionei preferências. Isso não é o mesmo que exigir que você se mutile. A voz de Ryan se elevou ligeiramente. E se eu tivesse dito que preferia loiras, você teria descolorido o cabelo? E se eu dissesse que gostava de mulheres altas, você teria feito uma cirurgia para alongar as pernas? Marina ficou paralisada na sala de estar, com as palavras de Ryan ecoando em sua cabeça. A rejeição parecia um golpe físico. Ela havia se submetido à cirurgia, gasto milhares de dólares, suportado semanas de dor e sigilo, tudo para atender às preferências dele. E agora ele estava reformulando essas preferências como observações casuais que ela havia interpretado mal. Era um clássico caso de manipulação psicológica, embora Marina ainda não conseguisse enxergar isso claramente. Ryan passou meses condicionando-a a se sentir inadequada e, então, expressou choque quando ela tentou corrigir a inadequação que ele havia criado. Isso lhe deu controle total, mantendo a inocência. Ele nunca forçou nada. Ela mesma escolheu isso. Achei que você ficaria feliz, Marina sussurrou, fechando o roupão. Suas mãos tremiam. A expressão de Ryan suavizou-se estrategicamente. Ele se aproximou e segurou suas mãos. Estou feliz que você se sinta mais confiante, mas precisamos nos comunicar melhor sobre decisões importantes. $8.000, Marina. É muito dinheiro. A conversa mudou suavemente de seu corpo para finanças, outra forma de controle. Marina se desculpou repetidamente, prometendo consultá-lo antes de qualquer gasto futuro. Ryan aceitou suas desculpas magnanimamente, beijando sua testa como um pai, perdoando o erro de um filho. A dinâmica de poder havia se cristalizado completamente. Nas semanas seguintes, o comportamento de Ryan tornou-se cada vez mais distante. Ele trabalhava até tarde com frequência, às vezes não chegando em casa antes da meia-noite. Quando Marina perguntou sobre sua agenda, ele ficou na defensiva, acusando-a de ser paranoica e controladora. Ela recuou, com medo de afastá-lo ainda mais. Os implantes mudaram a vida profissional de Marina de maneiras inesperadas. Os colegas perceberam imediatamente. Alguns elogiaram seu novo visual. Outros fizeram perguntas diretas sobre se o aumento era necessário. Marina desviou com declarações vagas sobre escolha pessoal, mas sentiu o julgamento deles. Sua credibilidade como curadora séria parecia diminuída, como se o aprimoramento físico tivesse de alguma forma minado sua autoridade intelectual. Mais preocupantes eram as questões físicas. Os implantes pareciam estranhos em seu corpo, criando uma consciência constante de sua presença. Seu seio esquerdo desenvolveu ondulações visíveis ao longo do lado, uma complicação que o Dr. Webb havia mencionado ser possível, mas incomum. O tecido cicatricial ao redor dos implantes ficou mais rígido, fazendo com que parecessem mais duros do que o tecido natural. Marina pesquisou esses sintomas obsessivamente, encontrando fóruns cheios de mulheres com problemas semelhantes.
5 meses após a cirurgia, Marina descobriu o caso de Ryan. Ela não estava procurando provas, não tinha nenhuma suspeita específica. Ela simplesmente pegou o iPad dele para verificar seu e-mail e viu uma conversa aberta com alguém chamada Jessica. A conversa era explícita, meses de trocas, detalhando o relacionamento deles, seus encontros sexuais, as reclamações de Ryan sobre sua namorada, que havia feito uma cirurgia plástica desesperada para mantê-lo interessado. Marina leu todas as mensagens, com as mãos tremendo tão violentamente que quase deixou o dispositivo cair. Ryan estava dormindo com Jessica há 4 meses, coincidindo com a cirurgia e a recuperação de Marina. Ele zombou da cirurgia plástica de Marina para sua amante, chamando-a de patética e pegajosa. Ele compartilhou fotos íntimas de Marina sem o consentimento dela, comparando seu corpo desfavoravelmente ao de Jessica. Quando Ryan chegou em casa naquela noite, Marina o confrontou com o iPad. Sua resposta foi assustadora em sua calculada frieza. Ele não negou o caso. Em vez disso, transformou isso em mais uma crítica a Marina. Você me afastou. Você ficou obcecada com sua aparência em vez de nosso relacionamento. Eu encontrei alguém que não precisa de validação constante. Marina sentiu o padrão familiar se reafirmar. De alguma forma, a infidelidade dele estava sendo reformulada como um fracasso dela. Ela tinha feito a cirurgia para agradá-lo, e ele usou o período de recuperação dela para encontrar outra pessoa. A lógica era insana, mas Ryan a apresentou com tanta confiança que Marina se viu questionando sua própria percepção. Eles deveriam ter terminado naquela noite. Marina deveria ter mandado ele embora, deveria ter reconhecido que o relacionamento era irremediavelmente tóxico. Mas a ideia de ficar sozinha, de admitir que a cirurgia tinha sido em vão, de enfrentar a pena dos colegas, a paralisou. Em vez disso, ela perguntou o que poderia fazer para consertar as coisas. Ryan considerou essa pergunta cuidadosamente, como um negociador percebendo uma vantagem. Seus implantes parecem desiguais. O esquerdo está muito alto e dá para ver ondulações. Isso distrai. Se você quer mesmo que a gente dê certo, você deveria fazer uma cirurgia de revisão para corrigir isso. Marina marcou a cirurgia de revisão para dentro de uma semana. O Dr. Webb a examinou e confirmou que as ondulações e a assimetria eram complicações reais, embora relativamente pequenas e comuns. Ele recomendou esperar mais 6 meses para deixar os tecidos se estabilizarem completamente antes de qualquer revisão. Marina insistiu que precisava fazer isso imediatamente. O cirurgião, percebendo seu desespero e vendo mais um pagamento, concordou. A segunda cirurgia foi mais invasiva do que a primeira. O Dr. Webb teve que remover os implantes existentes, criar novas bolsas e reposicionar tudo. O procedimento levou 4 horas. Marina acordou na recuperação com ainda mais dor do que antes, o peito envolto em bandagens novas e tubos de drenagem saindo das incisões. Desta vez, Ryan foi buscá-la no centro cirúrgico. Ele sabia da revisão porque Marina não conseguia esconder uma segunda cirurgia de grande porte. Seu comportamento era solícito, mas distante, como um parente cumprindo uma obrigação, em vez de um parceiro demonstrando preocupação genuína. Ele a ajudou a entrar no apartamento e imediatamente voltou para o seu laptop, deixando-a sozinha no sofá com seus analgésicos. A recuperação foi brutal. Os tubos de drenagem tiveram que permanecer por 5 dias, coletando fluidos e sangue em pequenas bolas que Marina tinha que esvaziar regularmente. As incisões latejavam constantemente. Dormir era quase impossível, apesar da medicação. Marina tirou uma licença da galeria, alegando uma emergência familiar. Ela não podia deixar seus contatos profissionais vê-la assim. No 7º dia após a cirurgia, Marina percebeu que algo estava errado. O seio esquerdo estava mais quente do que o direito e a pele ao redor da incisão tinha ficado com uma tonalidade vermelha intensa.
Ela ligou para o consultório do Dr. Webb. A enfermeira fez as perguntas padrão sobre febre e secreção. Marina ainda não tinha nenhum dos dois sintomas, apenas o calor e a vermelhidão. A enfermeira disse para ela monitorar e ligar de volta se os sintomas piorassem. No 9º dia, os sintomas tinham piorado definitivamente. Todo o seio esquerdo estava quente ao toque, visivelmente inchado, além da inflamação pós-cirúrgica normal. O local da incisão estava a escorrer um líquido amarelado. A temperatura de Marina registrava 37,4 de Brindis, um pouco abaixo do limiar da febre. Ela ligou novamente para o consultório. O Dr. Webb prescreveu antibióticos por telefone e disse-lhe para ir ao consultório se as coisas não melhorassem dentro de 48 horas. Marina tomou os antibióticos religiosamente, mas eles pareciam não ter efeito. No 11º dia, a pele ao redor do seio esquerdo começou a descolorir, assumindo uma tonalidade cinza-púrpura. O cheiro agora era inconfundível, adocicado e orgânico. Marina sabia que era grave, sabia que precisava de atendimento médico imediato. Mas admitir isso significava admitir que toda a cirurgia tinha sido um erro catastrófico. Ela mostrou a infecção a Ryan. A resposta dele foi desdenhosa. Você está sendo dramática. Provavelmente é apenas uma cicatrização normal. Tome seus antibióticos e pare de ficar obcecada. Quando Marina insistiu que precisava consultar um médico, Ryan ficou irritado. Tenho uma apresentação importante amanhã. Não posso levá-la ao pronto-socorro por cada pequeno problema. Dirija você mesma se está tão preocupada. Marina estava fraca demais para dirigir. A infecção estava se espalhando sistemicamente, causando fadiga e calafrios intermitentes. Ela passou o 12º dia no sofá, mandando mensagens repetidamente para Ryan, perguntando quando ele chegaria em casa. Suas respostas eram curtas e irritadas. Ele finalmente chegou depois da meia-noite, claramente tendo bebido. Marina tentou mostrar a ele o quanto a infecção havia piorado, mas ele a ignorou. Vamos lidar com isso amanhã, disse ele, e foi para a cama. No 13º dia, Marina mal conseguia se mover. A área do implante esquerdo estava quase totalmente necrosada, com o tecido morrendo devido à invasão bacteriana. O cheiro havia se intensificado a ponto de ela sentir o gosto. Quando finalmente conseguiu se examinar no espelho do banheiro, viu algo que lhe causou náusea. Pequenas larvas brancas se movendo no tecido morto. As moscas tinham encontrado a ferida necrosada. Tinham posto ovos. As larvas tinham eclodido e estavam se alimentando da carne moribunda de seu seio. Marina olhou para o horror de seu próprio corpo, compreendendo com clareza cristalina que iria morrer se não fosse imediatamente a um hospital. Marina tentou ligar para o 911 3 vezes naquela tarde. Cada vez, ela hesitou antes de completar a ligação. O que diria aos paramédicos? Que seu namorado a havia manipulado psicologicamente para que ela fizesse várias cirurgias e depois se recusou a ajudá-la quando surgiram complicações. Que ela mesma havia escolhido esse caminho, pagando por procedimentos que ele nunca havia exigido explicitamente. A vergonha era avassaladora, mais dolorosa do que a infecção que destruía seu corpo. Ryan chegou em casa às 8 daquela noite. Marina estava no sofá, quase inconsciente, com a febre subindo perigosamente. Ela o ouviu entrar, mas não conseguia levantar a cabeça. Ryan, ela sussurrou. Hospital, por favor. Ele passou por ela e foi até a cozinha. Ela ouviu a geladeira abrir, o som de uma lata de cerveja sendo aberta. Ele apareceu na porta, bebendo casualmente. Você está com uma aparência péssima, disse ele. Seu tom não demonstrava preocupação, apenas observação. Tem larvas, Marina conseguiu dizer. Na infecção. Preciso de atendimento de emergência agora. A expressão de Ryan mudou para repulsa. Isso é nojento, Marina. Como você deixou chegar a esse ponto? Você não me levou ao médico, disse ela, com lágrimas escorrendo pelo rosto.
Eu implorei por dias. Ryan colocou a cerveja na mesa e se aproximou. Não sou responsável pelas suas decisões médicas. Você escolheu fazer a cirurgia. Você escolheu fazer a revisão. Essas são suas consequências, não minhas. Marina tentou se sentar, mas não conseguiu. Seu corpo estava desligando, a sepse se espalhando pela corrente sanguínea. Por favor, ela soluçou. Estou morrendo. Chame uma ambulância. Vou chamar um Uber se você não me ajudar. O rosto de Ryan endureceu. Você tem ideia de como isso parece? O que as pessoas pensariam se descobrissem? Minha namorada tão desesperada pela minha aprovação que se mutilou 2 vezes e depois contraiu uma infecção com risco de vida? Ele andava de um lado para o outro na sala, agitado. Você é uma vergonha, Marina. Para você mesma, para mim, para todos que te conhecem. Algo em suas palavras penetrou no delírio de Marina. De repente, ela entendeu com perfeita clareza que Ryan não iria ajudá-la. Ele iria deixá-la morrer porque sua sobrevivência exporia o abuso dele. Uma Marina viva poderia contar aos médicos e à polícia como ela havia chegado ali. Uma Marina morta era apenas um exemplo de cirurgia plástica que deu errado. Ela pegou o telefone na mesa de centro com a intenção de ligar para o 911. Ryan viu o movimento e arrancou o telefone das mãos dela. O que você está fazendo? Marina se lançou fracamente para pegá-lo. Devolva! Vou pedir ajuda, quer você goste ou não. Ryan segurou o telefone acima da cabeça, com uma expressão sombria. Você não vai ligar para ninguém. Você não vai me humilhar com esse desastre que criou. Marina tentou se levantar, movida por puro instinto de sobrevivência. Ela agarrou o braço de Ryan. Ele a empurrou para trás. Ela caiu contra a mesa de centro, batendo a cabeça na borda com um estrondo repugnante. Por um momento, tudo ficou em silêncio. Marina estava deitada no chão, com sangue se acumulando sob sua cabeça e sua visão embaçada. Ryan estava em pé ao lado dela, respirando pesadamente, com o telefone ainda na mão. Então ele se ajoelhou e verificou seu pulso, pressionando os dedos contra o pescoço dela. O que ele sentiu deve tê-lo aterrorizado, porque seu rosto ficou pálido. Ele se levantou abruptamente, pegou sua carteira e as chaves e saiu do apartamento sem olhar para trás. Marina ouviu o carro dele dar a partida e se afastar rapidamente. Então, restou apenas o silêncio e a lenta perda de consciência. Ela morreu sozinha no chão da sala de estar por volta das 21h15, devido a um traumatismo craniano combinado com choque séptico. O vizinho do apartamento ao lado, ao ouvir a comoção e depois o silêncio perturbador, chamou a polícia às 21h40. Os policiais chegaram e encontraram a porta destrancada, o corpo de Marina esfriando e Ryan desaparecido. A caçada durou 18 horas. A polícia de Miami-Dade localizou Ryan em um hotel de praia em Key Largo, bêbado e incoerente. Ele foi preso sem resistência e acusado de homicídio doloso. No julgamento, os promotores apresentaram mensagens de texto que Ryan havia enviado a amigos, zombando das cirurgias de Marina. Registros financeiros mostrando os gastos dela em comparação com os gastos dele com o caso extraconjugal e depoimentos médicos sobre a negligência deliberada. Ryan foi condenado a 35 anos de prisão. O Dr. Webb perdeu sua licença médica por realizar cirurgias em pacientes psicologicamente vulneráveis sem a devida avaliação. A história de Marina tornou-se leitura obrigatória em cursos de ética médica em toda a Flórida. Sua irmã criou a Fundação Marina Castellanos, que oferece aconselhamento gratuito para pacientes de cirurgia plástica e financia pesquisas sobre controle coercitivo em relacionamentos íntimos. Mais de 200 mulheres receberam ajuda para escapar de situações semelhantes. Ryan Torres permanece na instituição correcional de idade sem demonstrar remorso em nenhuma entrevista.
A última postagem de Marina no Instagram, feita 3 dias antes de sua morte, mostrava uma parede de galeria vazia com a legenda: "Às vezes, a arte é saber quando deixar a tela em branco."